Bom, sobre os crescentes protestos contra a política chinesa de Covid-0, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Carlo Cauti. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Imagina. Bom, professor, são manifestações duras, espalhadas por diversas cidades. A gente sabe que tem muito teor político também, não são apenas protestos que pedem o fim das restrições contra a Covid-19, mas que também pedem o fim da ditadura do Partido Comunista e também a renúncia de Xi Jinping. Gostaria que o senhor nos ajudasse a entender o que essas manifestações representam para o país e se de alguma forma vai impactar, ressignificar o futuro de Xi Jinping. Pois é algo muito raro que está acontecendo na China, de fato excepcional, primeiramente pelo fato que milhares de pessoas manifestem, não apenas em uma só cidade, mas em várias cidades da China, até em vários campi universitários, em todo o país, mas ainda mais raro que elas peçam as demissões abertamente do presidente, do líder, do ditador de fato chinês, Xi Jinping. Algo inusual, lembramos que a China é uma ditadura onde a liberdade de expressão é controlada, a censura é muito forte, então a internet também é controlada, Google não funciona, Facebook muito menos, WhatsApp também, etc. Então é muito difícil também para as pessoas se comunicarem. Mesmo assim, milhares e milhares de pessoas estão há dias nas ruas protestando e manifestando contra o governo. Duas razões. Primeiro, as restrições contra a Covid-19, que são ainda muito duras na China. Lembrando que a China ainda tem milhões e milhões de pessoas em lockdown, até na própria capital, Pequim, e são medidas draconianas, porque, por exemplo, se encontrarem em um prédio uma só pessoa que é contagiada pela Covid-19, o inteiro prédio é colocado em quarentena obrigatória, forçada, Tem imagens que estão rodando nas redes sociais, onde essas pessoas vestidas de branco, que são funcionários do governo chinês, chegam até a soldar as portas de alguns edifícios para que as pessoas não possam sair. Então, protestos contra as medidas draconianas, mas também protestos contra uma situação econômica que, evidentemente, está cada vez mais complicada. Lembramos que a China não divulgou os seus dados econômicos, sequer divulgou as previsões para o final do ano. A previsão do PIB, a previsão do crescimento econômico chinês, segundo muitos analistas ocidentais, será muito baixo esse ano, o crescimento econômico da potência asiática. Então isso acaba tendo um reflexo direto na vida das pessoas. E isso acaba levando também a uma certa insatisfação e a manifestações na rua. Mas o estopim, de fato, a faísca que incendiou esta grande estepe, para usar um termo, é uma metáfora do antigo presidente Mao Zedong, foi de fato esta decisão do governo chinês de impor a política de Covid-0 e de forçar centenas de milhares de pessoas a ficarem em casa para tentar conter o avanço da pandemia. Pois é, agora, professor, o quanto essas manifestações acabam expondo Xi Jinping para fora da China? Faz alguma diferença os olhos do mundo estarem voltados para o país nesse momento? Esse tipo de pressão, ainda que seja por meio da imprensa, pode ter algum tipo de interferência nas questões internas? Não, isso com certeza não, porque os chineses já demonstraram em outras ocasiões que eles são imunes, são impermeáveis às pressões externas. Se em 1989, durante uma visita do então secretário do Partido Comunista da União Soviética, então país aliado, a China, tiveram aquelas manifestações da Praça da Paz Celestial, e o governo chinês não teve nenhum problema em metralhar, em assassinar milhares de pessoas na Praça Tiananmen. Imagine agora, que não tem nenhum líder internacional visitando o país e que a China é muito mais forte do que aquele país atrasado, aquele país agrícola e muito pobre que era de 1989. Então, com certeza, os chineses não temem nenhum tipo de influência externa, nem são sujeitos a nenhum tipo de pressão que vem do exterior. Agora, a pressão interna, esta sim, é muito forte, porque controlar 1,4 bilhão de pessoas é muito complicado. Se a maioria da população chinesa começar a manifestar nas ruas, não terá exército nem força de segurança suficientes para conter
esses protestos de massa. Então, o governo chinês, de fato, deve estar bastante preocupado com essa situação. A gente vê também cenas que estão sendo filmadas com celulares e acabam chegando também aqui no Ocidente. Por exemplo, um caso que vai ficar na história, de fato, é aquele da fábrica de um fornecedor da Apple, da Foxconn, no sul da China, onde 200 mil pessoas, basicamente uma cidade, essa fábrica, ficaram forçadamente fechadas dentro da fábrica por dias e dias, se rebelaram e começaram a agredir os policiais que cercavam esta planta. Então, de fato, há casos de revolta da população, e isso também leva a refletir do porquê a China não consegue conter o vírus, se a gente sabe, pelo menos esses são os dados divulgados pelo governo chinês, que 87% da população chinesa já foi vacinada com pelo menos 2 doses contra a Covid-19. Então, por que ainda tem, no mínimo, pelo menos esses são os dados oficiais, mas provavelmente são muito mais, 40 mil casos de Covid-19 ainda hoje na China, e de novo, não temos dados confiáveis sobre os mortos que a Covid já fez na China e que está fazendo ainda hoje. Professor, dentre essas imagens, né, que acabam chegando para a gente, eu achei muito curiosa a forma como eles estão se manifestando, né? Algumas pessoas estão se manifestando segurando um papel, uma folha em branco, né? Usando isso como símbolo dos protestos. O que significa? Então, há vários símbolos que estão aparecendo nesses protestos. Um é esta folha em branco, que provavelmente significa a censura que o governo impõe, a impossibilidade que o governo chinês deixa para as pessoas de se manifestar livremente. Mas há outros símbolos. Eu estava dando uma olhada nas faculdades chinesas, sou professor, então tenho essa formação profissional, dar uma olhada no que os alunos chineses estão escrevendo nas paredes dessas faculdades, e há vários casos onde há pontos de exclamação com tinta vermelha, cercados por um redondo vermelho também, que é o símbolo utilizado pela censura da China para impedir que os internautas, os usuários da internet, possam acessar a sites que, por exemplo, contam a história do próprio massacre da Praça da Paz Celestial, ou, por exemplo, de casos como a derrota da China na guerra contra o Japão no final de 1800, entre outras coisas. Então, há vários símbolos que nada mais são que demonstrações da falta de satisfação, né, da insatisfação da população com a situação em seu complexo. A crise econômica, a opressão do governo, que lembramos, com Xi Jinping está cada vez mais oprimente para a população, cada vez mais ditatorial. O Xi Jinping agora acabou de ser eleito, ou melhor, nomeado para um 3º mandato da liderança da China, e basicamente ele será líder eterno até falecer, então um ditador à vida, e não tem mais uma oposição interna dentro do Partido Chinês, do Partido Comunista Chinês. Então, essa ditadura está cada vez mais pesada para a população chinesa, e isso também se junta a uma pandemia que, evidentemente, se no Ocidente foi controlada, mesmo que temos de vez em quando alguns novo surto, mas de fato não é imposto nenhum tipo de restrição, não é imposto nenhum tipo de restrição à liberdade individual. Na China, há 3 anos, isso, porque eu gostaria de salientar isso, há 3 anos na China ainda se vive em regime de lockdown ou semi-lockdown, coisa que no Brasil a gente não teve sequer nenhum dia de limitação forçada à liberdade, como houve na China ou em alguns países da Europa por períodos mais curtos. Professor Carlo Cauti, agora seguimos com a pergunta do comentarista Cristiano Vilela. Professor, boa noite. O senhor vê a possibilidade de estar havendo algum tipo de ingerência do exterior nesse tipo de manifestação que está florescendo em território chinês, seja através de algumas influências que possam, de alguma forma, acabar burlar o grande regime que acaba blindando uma parte significativa da população em relação às informações, como até, eventualmente, alguma outra forma de algum tipo de espionagem, de algum tipo sorrateiro que possa estar disseminando esse tipo de protesto no território chinês?
Boa noite, Vilela. Olha, eu acho meio difícil que seja apenas uma influência externa que leva centenas de milhares ou até milhões, porque a gente não sabe, lembramos que não tem imprensa livre na China, e um colega da BBC acabou de ser preso, o Ida Lawrence, inclusive minha solidariedade ao colega preso lá na China por estar contando, mostrando o que estava acontecendo por lá. Então, é muito difícil que influência externa leve tanta gente, todas juntas, em várias regiões do país, na rua. É verdade que o Great Chinese Firewall, né, a grande muralha chinesa, o grande firewall chinês, né, que é esta censura imposta pelo governo autoritário de Pequim sobre a internet, é algo que pode ser burlado. Qualquer um pode usar um VPN e ler a mídia ocidental, cada vez com mais dificuldade, claro, não é tão simples assim. Mas não é isso que leva as pessoas a manifestarem. O que leva as pessoas nas ruas é a insatisfação, é o mal-estar, é o fato que elas não estão mais no nível socioeconômico que conheciam antes. A China, nos últimos 21 anos, pelo menos, desde que entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, mas isso já antes dos anos 90, vinha de um crescimento sustentado de uma média de 6%, 7% ao ano, com pontas de até 11% ao ano. Então, a população chinesa viu o seu teor de vida, o seu patamar de vida crescer progressivamente cada vez mais. E a troca que foi proposta pelo governo ditatorial foi: vocês nós entregam sua liberdade e a gente entrega para vocês uma prosperidade econômica. E por 20 anos, 30 anos, deu certo. Os chineses aceitaram o regime ditatorial em troca de o maior crescimento econômico que a humanidade já viu, o maior número de pessoas que saíram da pobreza, falamos de 1 bilhão de pessoas em tão pouco tempo. Agora, esse mecanismo acaba conhecendo problemas provocados pela situação internacional, pelos próprios problemas internos ao sistema econômico chinês. Então a China não consegue mais entregar para a população aquele bem-estar prometido. E se uma das partes da equação acaba se reduzindo, a outra também começa a ter problemas. É isso que a gente está vendo, ou seja, as pessoas não estão mais dispostas a baratear a sua própria liberdade em troca de uma melhora do bem-estar econômico, se esse bem-estar não chega. E a China, este ano, com certeza, não vai conseguir entregar um aumento considerável do patamar de vida para uma fatia importante da população. A China, e aí termino, tem um dilema, tem um paradoxo também, que é o paradoxo da bicicleta. Na bicicleta, ou você pedala e anda a uma certa velocidade, ou você cai, porque não consegue ficar em equilíbrio. A China hoje está numa bicicleta, se ela não conseguir pedalar e continuar nesse crescimento, nessa rota de crescimento econômico, vai acabar caindo. E aí será um problema sério para o governo chinês. Professor, brevemente, nosso tempo está curto. A última pergunta de Rodrigo Constantino. Consta. Boa noite, professor. Eu quero fazer a pergunta no sentido contrário do Vilela. O grau de ingerência da ditadura chinesa no resto do mundo, em eleições, até mesmo influenciando essa ideia dos lockdowns em vários países. O senhor acredita que a China é um player agressivo nesse sentido? Boa noite, Constantino. Sim e não. Eu acho que são mais outros países que aceitaram, por exemplo, o modelo do lockdown do que a China impôs. Eu sou italiano, então eu vi isso no meu país em primeira mão, porque foi o primeiro país europeu a enfrentar a pandemia de coronavírus. E a Itália, depois da China, então foi o país que teve que enfrentar o maior número de mortos em tão poucos tempos. A Itália, então, decidiu aplicar o único sistema que se conhecia até então, que era o sistema chinês, ou seja, impôs o lockdown, e a Itália foi o país da Europa que mais impôs lockdown para os seus cidadãos, por volta de 18 meses entre aberturas e fechamentos. Os outros países, quando a pandemia chegou, demorou um pouco mais de tempo, aplicaram medidas diferentes. Por exemplo, a Suécia é um caso de escola, também o próprio Reino Unido. Então, a gente viu também modular essa resposta, que não foi nos moldes chineses, porque os outros países viram que, além de não dar certo, porque o número de mortes na Itália foi considerável, é uma violação da liberdade individual inaceitável para nós que somos ocidentais e que temos as liberdades que estão escritas em todas as nossas constituições. Agora, que a China tentou também fazer propaganda, para o seu sistema, com certeza isso aconteceu, a gente viu isso na Europa. Por exemplo, na própria Itália, a China tentou divulgar vídeos com o hino chinês que teria sido cantado pelas janelas das cidades durante o lockdown, que era evidentemente uma fake news bastante
até ruim na produção audiovisual. Mas, só para a gente entender o nível da situação, a própria União Europeia, há vários anos, criou uma task force, uma força-tarefa dentro do Serviço de Ação Externa da União Europeia, da Comissão Europeia, que é a diplomacia da Comissão Europeia, uma task force para lutar contra as fake news, mas ainda mais contra a ingerência de países terceiros nas eleições e na política interna dos países europeus. E, pela primeira vez, há 2 anos, mais ou menos, essa task force indicou na Rússia e na China como estas ameaças, isso formalmente, então é algo até inusual para a diplomacia, como ameaças claras para a estabilidade das democracias europeias. Então, sim, há uma tentativa de ingerência por parte da China, de forma até bastante, vamos dizer assim, frustrada pelos próprios chineses, porque não são capazes de fazer isso de forma consistente, mas a União Europeia, pelo menos, já começou a tomar contramedidas, vamos ver se serão suficientes. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Carlo Cauty. Professor, mais uma vez, obrigada. Excelente semana para o senhor. Muito obrigado.